O carro do Sr. Fei vai primeiro, pois ele quer experimentar mais das diferentes formas de vida com ele. Enquanto pensava que, na verdade, queria passar mais tempo sozinho com o protagonista, Linin concorda com a ideia e diz à moça que eles pegarão um táxi. No entanto, ao perceber o quanto custa, o protagonista diz que está muito caro e incentiva a moça a pegar o ônibus do aeroporto, pois custa apenas 30 ienes, o que agrada a moça, já que ela queria passar tempo com o protagonista. Tudo isso estava sendo observado pela moça Shinoi, que ainda duvidava do protagonista, pois ao ver as decisões que ele toma, ela se pergunta se ele é realmente rico. Após várias horas, tanto o protagonista quanto a moça chegam ao saguão do cassino. Enquanto o protagonista entrega um cupom, uma das recepcionistas informa que seu cupom tem um desconto de 10 ienes, o que deixa o protagonista bastante feliz, pois agora ele tem outro cupom e poderá usá-los juntos. No entanto, a moça Shinoi, que estava observando tudo, apenas pensava que o protagonista era um pobre tacano, e, com base em tudo que viu, essa pessoa definitivamente não é um multimilionário, mas parece mais um assistente da senhorita Yua Yuan. Mas se for o caso, onde está o seu objetivo? Mas mostrando um belo sorriso, ela nos diz que só resta perguntar ao pequeno assistente. Dito isso, o tempo passa, e às 10 da noite, o protagonista, que estava jogando tranquilamente em seu quarto, consegue ouvir alguém tocando a campainha de sua porta. Ao olhar, ele vê uma linda garota de serviço que trouxe lanches da meia-noite. Claro, essa bela moça é a moça Shinobi, que obviamente não está disfarçada, mas merece reconhecimento por sua beleza. No entanto, o protagonista convida a moça a entrar sem problemas, enquanto se pergunta o que ele reservou com esse serviço. No entanto, ele não dá muita importância a isso, mas ao sentar-se e começar a comer, o sistema imediatamente informa que detectou um tranquilizante, cujo tranquilizante é o Verita Seru, e, portanto, ativará a habilidade passiva de desintoxicação em milésimos de segundos. O sistema diz novamente ao protagonista que os efeitos do tranquilizante foram anulados, mas o protagonista fica muito chateado por ter recebido um tranquilizante e reconhece que o Verita Seru é uma posição de grau militar. No entanto, o protagonista diz que, se isso foi enviado pela Kamid, ele jogará com ela e fará parecer que o tranquilizante teve efeito. Ele diz que de repente se sente um pouco mareado, o que faz a moça, ao ouvir isso, não perder tempo e, exibindo sua beleza, pergunta ao protagonista onde está o homem rico chamado Link, que está acompanhando Yu Yuan na ação da subasta. Antes que o protagonista possa responder, o sistema notifica que uma mulher bonita foi detectada e, portanto, a missão de contra-ataque deve começar. Graças a isso, o protagonista percebe que a moça se chama Saito, incluindo sua idade, que é de 20 anos. No entanto, apesar das intenções da moça, podemos ver que sua favorabilidade diminui em 30% quando o protagonista descobre isso. Para que pareça que o sedativo está fazendo efeito, ele diz à garota que adora seios grandes. Enquanto isso, ele se pergunta se pode realmente iniciar uma missão de contra-ataque. A garota, ao ouvir essas palavras do protagonista, imediatamente entra em modo de alerta, pensando que algumas pessoas com pouca força de vontade que foram afetadas pelo sedativo perdem o autocontrole e dizem o que lhes vem à mente, não importando quão sujos sejam seus pensamentos. No entanto, como ela está em uma missão, deixa isso de lado e pergunta gentilmente ao protagonista se ele também gosta disso. Para aproveitar a situação, ela pergunta ao protagonista onde está o magnata, enquanto ele faz um sinal para que ela se sente em suas pernas e diz que está com tanta fome que não consegue se lembrar de tudo. No entanto, se ela o alimentar, ele lhe contará tudo. A garota, sem outra opção, alimenta o protagonista e pergunta se ele se lembrou. Claramente, o protagonista está desfrutando de toda a situação, já que está brincando com a garota sem que ela perceba. Para não continuar com seus jogos, a garota inventa algo e diz ao protagonista que, agora que pensa nisso, o homem rico disse que não se apresentaria até a abertura oficial do dia da subasta, para parecer mais elegante. As palavras são acreditadas pela garota, que pensa para si mesma que o protagonista disse está de acordo com as características arrogantes que Cao Yun mencionou. No entanto, como a garota já conseguiu o que veio buscar, ela ataca rapidamente o protagonista para deixá-lo inconsciente, o que aparentemente funciona. Como o sedativo supostamente dado a ele faz com que o protagonista não se lembre de nada quando acorda no dia seguinte, a garota sai com segurança. Claro, como era de se esperar, depois que a garota se vai, o protagonista se levanta completamente bem, mas um pouco surpreso. Ele diz que,
Como era de se esperar de alguém que foi treinado profissionalmente, a força de suas pernas é simplesmente diferente, e se seu braço de força de nível 3 não o tivesse ajudado, ele definitivamente teria ficado inconsciente. Mencionando o nome de Kameda, ele diz que a subasta ainda não começou e mal pode esperar para lidar com ele no dia seguinte na subasta de IPO. As pessoas reunidas na subasta ficam impressionadas devido à entrada de Kameda e seus subordinados. A garota ao lado esquerdo dele comenta com seu chefe que, como essa pessoa apareceu apenas hoje, quer emboscá-la na porta e matá-la diretamente. No entanto, Kameda diz que não é necessário, pois existe um ditado na China chamado uma tartaruga com a cabeça escondida, que descreve seu oponente que não ousa mostrar a cabeça, pois está escondido, refletindo seu pânico interno e já perdendo o ímpeto. Com palavras confiantes, ela diz ao chefe que, se o protagonista ousar se apresentar na subasta naquele dia, será o dia da sua morte, que a garota acaba mencionando, já que os chineses são todos iguais no sentido de que são miseráveis e inúteis, além do fato de que todos são tímidos como ratos e o assistente de ontem de Aniwan é o melhor exemplo, apesar da aparência da garota. Isso é roubado quando ela percebe que havia muitas pessoas reunidas em um só lugar e no meio de todas essas pessoas estavam Yu Yun e nosso protagonista, algo que deixa a garota muito confusa. No entanto, suas dúvidas são esclarecidas quando Cao Yun grita que é Lin Jin. É claro, como a garota havia dito anteriormente que o protagonista ainda não tinha chegado, que pergunta o que está acontecendo, já que o protagonista chegou, o que surpreende a garota bastante. Agora ela percebe que nosso protagonista é o homem rico, o protagonista ao mesmo tempo. Percebendo isso, ele se aproxima dela para dizer que todos são rostos familiares, insultando Kameda um pouco. Ela diz que a corda no meio deve ser a vadia Kameda. A garota, suando a costa gorda, quando percebe que foi enganada, se pergunta por que o Vitazerum não funcionou, perguntando se talvez o protagonista descobriu sua identidade desde o início e, é claro, quando Sed percebe isso, olha para ela com desprezo, pois a garota literalmente mentiu para o seu rosto, embora isso não seja verdade, já que sabemos que a garota foi de fato enganada. Ou alguém um pouco ameaçador diz ao protagonista que está surpreso que ele tenha coragem de ir lá, mas na frente do presidente, Kameda é apenas lixo. No entanto, já sabemos que o protagonista não se intimida diante da situação e é por isso que ele diz de maneira ousada como ele ousa agir tão presunçoso na frente do Sr. Perra, dizendo que, como é Júnior, permitirá que o Sr. Perra vá primeiro. Palavras que deixam o Sr. Perra bastante irritado, mas ele consegue se manter calmo e, ao receber o jovem talento da China, ele diz a ele que espera que o Sr. Perralin não o decepcione mais tarde, ao que o protagonista, com um olhar amigável, diz a ele para não se preocupar, pois ele não sabe bem, já que ele o surpreenderá. Tendo dito isso, antes de começar o leilão, alguém acaba informando que antes de começar fará uma breve introdução, dizendo que o leilão é o maior leilão de caridade do Japão e um leilão de classe mundial e 90% da receita do leilão irá para a União Mundial de Ajuda, mas primeiro gostaria de apresentar e agradecer as famílias ricas e famosas de todo o mundo, que são o presidente da corporação Seda Kenji Kameda, Andy John da família John de Okuku Eliane de Beng Valvank do Oriente Médio e finalmente o Sr. Lin da China. No entanto, as pessoas ao ouvirem de nosso protagonista cochicham entre si dizendo que não existe tal pessoa no grupo Lin na China e que provavelmente é um novo rico que veio expandir seus horizontes. Palavras ouvidas pelo protagonista que, ao ouvir isso, se separou de seu assento e pegou o microfone para informar que originalmente a China é um país oriental. Então não deveria criar um tumulto lá, mas em prol de interesses amigáveis gostaria de dizer algumas palavras primeiro, cujas palavras são que o Lin Jin veio em busca das relíquias da China, então qualquer relíquia da China, deixe-o ver definitivamente. Ela irá especialmente adquirir o último relicário da cultura chinesa no catálogo de leilões que foi roubado e espalhado pelo exterior. Ela está determinada a consegui-lo. E, em segundo lugar, como é um leilão de caridade, ela pede que você permita que ela participe da loteria com todo. Não importa quanto dinheiro ganhe naquele dia, ela dobrará o valor e o doará para instituições de caridade. E, por fim, um lembrete amigável para todos os amigos. Todos devem ter cuidado ao seguir o leilão. Caso contrário, ele teme que perderão miseravelmente. Voltando à camada,
Ele pergunta se você não gosta dessas palavras. As palavras do protagonista fizeram com que todos do local o odiassem um pouco, pelo simples fato de ele ter soado muito presunçoso em suas palavras. Mas uma coisa boa foi que ele disse que adicionaria dinheiro à doação, o que é interessante. No entanto, quem não achar essas palavras interessantes é para Kamada, pois depois de ouvir isso, ele diz que o protagonista é apenas um farol, um palhaço, nada a temer. Um dos homens de Kamada se aproxima dele para informá-lo de que naquela vez os judeus trouxeram 5 bilhões e aqueles do Extremo Oriente e do Oriente Médio trouxeram 4,8 bilhões e 4,5 bilhões. Portanto, os 8 milhões de fundos que ele preparou são suficientes para varrer todo o mercado, o que realmente agrada a Kamada. Ele diz para continuar, ele mesmo continua dizendo que este leilão faz parte de seu plano para tornar a herança da Grande Ásia Oriental realidade. Agora, a capa da Didiko está pronta, e após este leilão, ela aparecerá diretamente nos jornais, e ele poderá anunciar ao mundo seu grande projeto de herança. E, é claro, as sanções do grupo de Kamada serão acionadas. E Matsumoto poderá se tornar presidente, o que o deixa muito feliz, pois ele acredita que, em seu caminho para o topo, esmagará uma formiga no processo. Após isso, o leilão começa oficialmente, e o primeiro objeto é um queimador de incenso do período Odo, com um lance inicial de 8 milhões, algo que o subordinado de Kamada tenta comprar com um lance de 30 milhões. O que faz com que ele veja se o protagonista toma uma atitude. Mas o protagonista estava apenas olhando o catálogo de leilões com a senhorita Yu Yuan, e enquanto olha para ele, pergunta à garota se aquela é a estátua de Arate exportada para a China durante a era japonesa em Tokugawa. A garota explica gentilmente ao protagonista que, em tempos antigos, muitos países produziam alguns bens para exportar para países estrangeiros e os estilos eram um pouco diferentes. No momento em que ela diz isso, ela fica bastante envergonhada e pede desculpas ao protagonista, pois seu conhecimento sobre relíquias culturais é mais profundo que o dela, então ela tenta explicar a ele. Mas isso não incomoda o protagonista, pois ele diz a ela que gosta de como ela se envolve quando fala sobre relíquias culturais, e com base nisso, ela diz que as pessoas sérias são as melhores. A garota, muito envergonhada, afirma e diz a ele que também gosta da maneira como ele se envolve nisso. Enquanto observávamos como sua favorabilidade aumentou em mais de 5%, as pessoas ao redor não sabiam o que estava acontecendo. Quando viram essa cena, disseram que o protagonista era um patriota ignorante. Como o leilão de artefatos chineses está próximo, ele deseja. Veja como ele escapará de seu ataque frontal. Dito isso, eles apresentam o seguinte artefato do leilão, que é o segundo relicário cultural. O prato de pavão azul e branco da China tem um preço inicial de 10 milhões. É claro, o protagonista disse que ia comprar tudo. O que estava se referindo à China imediatamente acaba elevando seu número. Isso é para ver que o protagonista estava prestes a fazer um lance imediatamente. Eles pensam ao mesmo tempo que o protagonista é uma criança presunçosa. Como ele está começando a atirar, eles iriam mostrar do que são feitos. No entanto, suas esperanças são despedaçadas. Eles ficam surpresos quando o protagonista, sem pensar duas vezes, diz que seu lance é de 300 milhões, algo que deixa essas questões em aberto. Bem, eles não esperavam que o protagonista fizesse um lance de alto nível de uma vez. Bem, é claro, até mesmo me deixou impressionado, já que é uma quantia muito grande de dinheiro. O Sr. Kamed, ao ver que o protagonista supostamente está gastando dinheiro como um louco, diz que essa mentalidade é a de uma pessoa fraca ansiosa por se expressar. Isso é realmente lamentável. Enquanto seu subordinado pergunta se ele quer oferecer a Kameda, ele responde ao seu subordinado que esse prato de porcelana vale no máximo 180 milhões e se o protagonista quiser perder dinheiro, ele literalmente disse que não iria fazer lance no número 8, que é o nosso protagonista pega o prato de pavão azul e branco por 300 milhões, o que o deixa muito feliz, que, se aproximando de Yu Yuan, diz a ela que este prato de pavão é para ela, já que brinca com sua beleza. Palavras que cativam a garota. Ele disse ao protagonista que tecnicamente foi comprado para seu museu, mas da mesma forma ele agradece a ele. Continuando com o leilão, eles nos apresentam que o próximo artefato é um agariz de jade de 8 pés do período Katoku do Japão e o lance começa em 8 milhões. Antes disso, imediatamente, Kameda começa com um lance de 20 milhões, mas suas esperanças desabam quando o protagonista fazendo um lance de 500 milhões,
algo que deixa todos muito surpresos. Que amaldiçoou o protagonista porque ele disse que só compraria relíquias culturais da China e ele não entende por que ele compra esse relicário que é do Japão, ao que outro lhe disse que provavelmente ele fez de propósito, já que queria irritar o presidente. Cuja coisa faz Kameda dizer que o protagonista fez é um método de provocação de baixo nível, já que ele gastou tanto dinheiro apenas para deixá-lo bravo, mas esses jogos são muito infantis. Tendo dito isso, como ninguém mais ousou fazer lance no número 8, que é o nosso protagonista, ele pega o Agariz de Jade de 8 pés por 500 milhões depois de confirmarem que o Jade é dele. O protagonista se levanta para dizer que esse artefato é para a senhorita Irizo como base de gratidão pela massagem, algo que a deixa sem palavras, já que ela não esperava que o protagonista soubesse seu nome. Kali, ao ouvir isso, ela imediatamente se vira para reclamar com ele e perguntar a seu subordinado se ela lhe contou seu nome verdadeiro e super secreto. O que a garota nega a ele, dizendo que ele deve ter usado algum método secreto para descobrir sua identidade, pedindo que ele confie nela e também diz a ele que vai rejeitar El Jadiagarico imediatamente. No entanto, ele pergunta a ela: como assim? Recuse-o porque ele recusaria, dizendo que é um presente dele. Então você deve aceitá-lo bem. Ele literalmente ordenou que ela fizesse isso, o que ela acaba fazendo, mas um pouco envergonhada, enquanto podíamos observar como sua favorabilidade diminuía a -10. No entanto, diante disso, o protagonista, enquanto olhava para a garota, disse a si mesmo que não é fácil encontrar uma ferramenta que tire dinheiro e, em vez disso, perca sua favorabilidade, mas em troca disso, pode ver o rosto torcido de Kameda. No entanto, à medida que o prota olhava diretamente para a garota com um sorriso, a garota percebe isso e se pergunta o que diabos o protagonista está fazendo, já que deu a ela algo sem motivo, e é por isso que o professor interpretou erroneamente, mas um pouco corada. Ela diz que é a primeira vez que alguém lhe deu um presente assim, o que faz com que sua favorabilidade aumente em mais de 5%, o que o protagonista percebe, e ao perceber isso, se pergunta por que subiu de novo. Mas a garota, quem seguia em seus pensamentos, disse que é uma pena que o protagonista seja um homem tão desagradável fazê-lo. Portanto, a favorabilidade diminui para -3%, o que deprime um pouco o protagonista, pois caiu novamente. No entanto, em uma mudança na atitude da garota, podemos ver como a favorabilidade da garota aumentou e diminuiu, pois ela certamente bajulou e reclamou com o protagonista, algo que deixa o protagonista um pouco chateado, pois estava se perguntando o que a garota está fazendo. O protagonista disse isso para animá-la. Ele argumenta com tudo que encontraram no leilão, que achou que os lances seriam acirrados, mas ninguém fez nenhum lance, e além disso, como os elementos seguintes não são relíquias culturais, a China não tem interesse neles, então podem fazer o que quiserem. Palavras que causam ao protagonista o ódio e o desprezo das pessoas, muito mais o de Kameda, mas é claro que o protagonista não se importa muito com isso. Continuando com o leilão, podemos ver como o próximo artefato é uma garrafa de licor da Era Lian, que começa com um lance de 5 milhões de yuans. Dito isso, as pessoas imediatamente começaram a dar seus lances, que eram de 8, 10 e até 30 milhões. Mas o que mais Kameda ofereceu com um lance de 80 milhões, e é claro, ao dar esse preço, ninguém mais ousou dar um lance. E, portanto, Kameda é quem leva a garrafa de laca da Era Lian K por 80 milhões. As pessoas o parabenizam por essa compra, o elogiam muito e o parabenizam, mas Kaiun diz a ele para não se deixar levar pelos elogios daqueles ricos, pois eles o bajulam na superfície, mas na verdade todos estão de olho no nosso protagonista, pois é óbvio que todos estão observando seus movimentos. O protagonista, e a razão pela qual ele foi capaz de pegar as relíquias culturais um momento atrás é porque Linji moveu um dedo ligeiramente, e basicamente as pessoas pensaram que o protagonista ia aumentar o preço, mas ainda não. Kameda, já cansado de ouvi-lo, acaba ficando em silêncio com um tapa tremendo. Sinceramente, esse homem merece isso, pois ele fala muito. Quando o protagonista ouve que todas as pessoas no leilão estão olhando para ele, age como se estivesse um pouco comovido e diz que, como o próximo item é uma relíquia chinesa, ele vai vê-la. Imediatamente, palavras atuais que essas pessoas não gostam muito. No entanto, o quinto relicário cultural é uma pintura chinesa de montanhas e rios do final da dinastia Tang com um lance inicial de 80 milhões, e claro, como essa pintura é muito valiosa, todos a queriam e, portanto, 90% das pessoas que estavam no leilão começam a dar seus preços.
Mas todos param seus lances quando Kamada levanta seu número e diz 800 milhões. No entanto, ele é facilmente superado pelo lance do protagonista que, ao ouvir que ele estava empurrando 100 milhões e 200 milhões estava dormindo e, portanto, diz que seu lance inicial é de 2 bilhões de palavras e números que os deixaram surpresos e bem literalmente todos ficaram chocados quando ouviram a cifra de 2 bilhões. Mas outra coisa que surpreendeu a todos foi que eles chegaram quando se viram em menor número fazem um lance de 2,5 bilhões literalmente completamente louco. E, claro, que um percebe isso e, portanto, tenta informar a Kamada que eles estão lá para pegar o maior número de artefatos possível. Mas se gastarem tanto dinheiro, não conseguirão fazer isso. Mas a Kamada não se importa e manda que ele se cale de uma vez por todas. O protagonista, ao ouvir que foi superado, imediatamente diz que tudo bem, porque se eles querem brincar com ele, então ele vai brincar, e agora oferece 3 bilhões com um sorriso tremendo no rosto. No entanto, tudo isso leva o Kameda aumentando sua oferta, mas, ao se ver superado por Elpran, não tem escolha senão aumentar o valor e, portanto, agora oferece 3.500 milhões. Mas Elpran não fica para trás, pois, quando é superado, também aumenta o valor, mas com a diferença de que ele sorri, oferecendo 4.000 milhões pela pintura. As pessoas em resposta a isso argumentaram que esta pintura valia apenas 200 milhões e agora o preço aumentou 20 vezes, enquanto outros disseram que isso é simplesmente desperdiçar dinheiro, pois a situação eleva o número de lances. Mas, antes de fazer isso, seus subordinados o detêm, pois não querem que ele gaste mais dinheiro do que deveria. No entanto, quando parecia que Kameda estava prestes a dar um valor, ele simplesmente disse o seguinte e diminuiu seu número. Direcionando seu olhar para Elpran com um olhar malévolo, ele diz a ele que não continuará, e a pintura de 4.000 milhões pertence a ele. As pessoas, ao testemunhar o que Kameda fez, ficam impressionadas, pois descobrem que o presidente Kameda fingiu deliberadamente estar zangado e assinou apenas para que o protagonista gaste mais dinheiro. E como os fundos de Lingen supostamente não podem ser limitados, desde que ele continue a aumentar os preços dessa maneira, ele não conseguirá se opor, pelo menos não conseguirá sustentar por muito tempo. Embora seja fácil pensar em maneiras de deter o protagonista, a pessoa que aumenta o preço também deve ter uma forte qualidade psicológica e recursos financeiros que possam suportar o risco. Lin Jin, com um sorriso, diz a Kameda que está tudo bem, pois se ele quiser jogar assim, eles jogarão dessa forma. Dito isso, como ninguém mais, ele pensa em oferecer ao protagonista que gastou 4.000 milhões na pintura 10 milhas de montanhas e rios que agora pertence a ele. Enquanto as pessoas o parabenizavam, passando por Kameda, o mesmo que estava confiante em derrotar o protagonista, disse a ele para pedir dinheiro emprestado a Sano Choi e Futu Choi, se necessário, usar seus imóveis como garantia, dizendo, então, peça emprestado 10 milhões. Seu subordinado, ao ouvir tal quantia, ele lhe perguntou por quê, ao que ele responde, dizendo que os fundos restantes do leilão de outros artefatos não eram suficientes para financiar seus planos posteriores, e uma pessoa como o protagonista, com um perfil tão alto, não vai parar por nada. Como ele anunciou no início, ele vai coletar todos os artefatos da China daquele lugar, e, portanto, o último copo de Guan Yin é o ponto-chave, pois quando ele pegar a peça de Van Yin, um perfeccionista como o protagonista não tolerará tais erros. Assim, a personalidade que ele gastou tanto dinheiro para construir no começo não colapsará, e ele não pode se dar ao luxo de falhar no final, e ele fará isso a qualquer custo, pois quando conseguir a última peça de Van Jin, ele terá a influência para controlar o protagonista. Seu subordinado, ao ouvir seu plano, fica surpreso, pois, literalmente, quanto mais Lin Jin investir antecipadamente, menos provável será que ele desista dos artefatos chineses mais recentes, já que sua reputação e posição estão em jogo. Palavras que Kameda confirma, pois estima-se que, por trás do protagonista, está o rico grupo patriótico da China, explicando assim por que o protagonista é tão rico. O mesmo homem confiante diz que essa batalha só pode ser vencida, não perdida, por Misato. Ao ouvir tudo isso, o protagonista acaba corando, pois parece que ele representa a China, algo que ele nunca imaginou, já que Lin Jin, superficialmente, parece muito despreocupado, mas, na realidade, ele é um representante da China. Isso faz pensar dessa maneira, aumentando sua favorabilidade em mais 5%. No entanto,
Ele nega subitamente essa ideia e diz que não importa quem seja o inimigo, desde que seja inimigo do professor. Isso faz sua favorabilidade diminuir em menos 2%. E assim ele estava pensando coisas positivas e coisas desse tipo. Os pontos negativos à favorabilidade do protagonista aumenta. Abbas subiu, o que faz com que o protagonista diga que aqui vamos nós de novo, perguntando o que diabos essa garota está pensando ao dizer isso. Eles apresentam o relicário cultural do leilão, que é uma cabeça de Buda da dinastia chinesa, que tem uma oferta inicial de 100 milhões. O protagonista, como o artefato é da China, não perde tempo para aumentar seu número e oferece 500 milhões, o que anima os presentes, pois dizem que isso começou de novo, enquanto Kamada estava oferecendo 1 bilhão, mas ele não dá o braço a torcer. Vendo que sua figura aumentou, ele também o fez oferecendo 1,5 bilhão. No entanto, Kamada com um sorriso no rosto disse que o deixaria. Este Albert, que supostamente veio, está sendo habilidoso, diz a ele que foi muito proativo ao definir o preço de reserva e retirar o lote, enquanto outro disse que se o piloto continuar a segui-lo, ele cairá, pois, como você acabou de ver, Lin Jin, sob o empurrão malicioso de toda a cidade, comprou novamente uma série de relíquias chinesas e a quantia de dinheiro consumida atingiu a figura aterradora de 6,8 bilhões, enquanto Kamada havia comprado muitas relíquias não chinesas e com os fundos emprestados ainda tem 12,8 bilhões em suas mãos. Vários segundos depois, termina relatando que o último artefato é uma Guanyin esmaltada da dinastia Yuan com uma oferta inicial de 400 milhões. Quando ele vê o último artefato, ele fica bastante animado, pois era isso que ele estava esperando para humilhar o protótipo. Como é o último artefato chinês na casa, ela diz que é aí que Lin Jin vai se arrepender disso. O apresentador diz que o leilão Guanyin da dinastia Yan da China oficialmente começou e o preço inicial é de 400 milhões. Então, aumente seu número. O protagonista imediatamente acaba oferecendo 1 bilhão, dizendo que depois de comprar o último, ele vai acabar e ir para quase. A diversão está apenas começando. Isso acaba animando as pessoas que estavam presentes, pois o presidente Kameda finalmente tomou medidas. Enquanto a garota diz que o impulso que vem se construindo há tanto tempo é verdadeiramente extraordinário. E essa confrontação é tão impressionante que à primeira vista você pode ver que a luta é entre um dragão e um tigre, dizendo que o garoto da China está em apuros, mas o contrário é verdade, já que o protagonista se sente relaxado e, olhando para Kameda, diz a ele que espera que ele possa sempre manter essa calma. Como ele é o que foi intimidado o tempo todo e isso combina muito bem com o nome dele. No entanto, se Kameda perder no último momento, ele cede, ele terá medo de não poder manter a cabeça erguida no Japão a partir de agora, e com isso, ele acaba oferecendo 3 bilhões. Kameda, que por enquanto não cai nas provocações do protagonista, diz a ele para continuar sendo intimidado agora, que gastou 8,3 bilhões e é possível que ele tenha mais dinheiro do que ele. E com isso, ele acaba aumentando sua oferta para 4 bilhões. O protagonista, mais calmo do que nunca, ouvindo as palavras de Kameda, diz sorrindo que se é isso que ele pensa, então ele deveria continuar, palavras que irritam o mesmo. E como o enredo disse que ele continuaria a aumentar a figura que ele ofereceu 5 bilhões. Mas Kameda não fica para trás, oferecendo 6 bilhões. No entanto, eles continuaram assim até o ponto de atingir 16 bilhões. E bem, aquele que ofereceu os 16 bilhões foi Kameda, e nada mais. Isso está se tornando uma batalha incrível, já que há milhões e milhões. E bem, como podemos ver, eles alcançaram bilhões. No entanto, Yu Yuan, ao ouvir a quantia aterradora, diz ao protagonista que esse dinheiro é demais. No entanto, enquanto a garota estava dizendo isso, o protagonista simplesmente sorriu, mas quem não estava lá e estava sorrindo, era Kameda. Ao ouvir Stelle dizer que seus fundos são apenas 12,8 bilhões e isso já é demais, mas ele mesmo, sem se retratar, diz ao seu subordinado que isso é sua glória e são apenas alguns bilhões. O apresentador do leilão, vendo que ninguém mais está fazendo ofertas, diz que 16 bilhões é um achado, perguntando se há alguém mais que se atreve a oferecer algo que o preocupa muito, já que vê que a pessoa não é boa. Ele não está oferecendo outra coisa que estava realmente ocupada, ele é seu subordinado, uma vez que as propriedades e ações são a última coisa que vale a pena, e com base nisso ele pergunta a Kameda se ele realmente quer trocá-las por um artefato. Já que vale mais do que vale, mesmo que compre o artefato, você irá à falência e bem, a situação está ficando complicada. Este sabe muito bem disso. No entanto,
Com raiva, comenta que há uma maneira de evitar que isso aconteça, já que eles podem derrotá-lo. Alprot, os magnatas chineses atrás dele encontrarão uma maneira de comprar o artefato. E então, quando isso acontecer, ele não só terá que pagar nem um centavo, mas também obterá mais lucro na China e todos os outros museus na China que já estão no programa podem pagá-lo dizendo isso. Esse é o seu plano real. Algo que deixa esses com essa cara enquanto diziam que é só isso. No entanto, danificando o momento, a senhorita Saitobi pergunta a Kamado o que acontece se o protagonista não quiser aquele artefato cultural. Palavras que o deixam bastante irritado e pergunta a ele se ele está questionando, dizendo que ele verá que o protagonista vai querer e ele vai se ajoelhar como um cachorro implorando para lhe dar o artefato, passando pelo protagonista. Ele informa ao apresentador do leilão que desiste e diz que ele deve dar um grande tesouro a cada um, o que ele fica feliz em ver que ninguém mais licita com alegria. Relata que o artefato é vendido por 16 bilhões, e Kameda, as pessoas comemoram por isso porque é um recorde histórico no mundo do leilão e não será quebrado nos próximos anos. No entanto, este Oganal não sabe se deve se sentir bem ou mal minutos depois. Kameda acaba se aproximando do protagonista e se sentindo superior. Pergunta a ele se ele não disse que queria comprar todas as relíquias culturais chinesas, perguntando o que aconteceu com ele. Por que ele trouxe tão pouco dinheiro, dizendo que se ele não comprar a coisa mais importante, que é o guanyin, como ele pode explicar aos ricos da China? E levantando a voz, diz a ele que seu patriotismo não vale nada. E então ele sinaliza para seu subordinado trazer-lhe uma mini katana e enquanto está fundando a katana, diz ao protagonista que, de acordo com o espírito samurai de sua pequena nação japonesa, para uma falha como ele, terá que se tornar a Lakariki. Bom, para aqueles que não sabem, a Kariki é um suicídio pela desamarração que consiste em cortar o abdômen. E como você pode imaginar, isso ocorreu na antiguidade cultural japonesa quando uma pessoa cometeu desonra. Uma aula de história de graça, mas bora voltar logo ao foco. No entanto, quando o protagonista pegou a katana, disse a ele que sua característica é viver uma existência ignóbil e certamente não ousaria aceitar tal ato honroso. E como ele acredita que supostamente venceu a batalha, diz confiantemente ao protagonista que pode emprestar o artefato para que ele possa arrecadar 19 milhões, dizendo isso, se ele arrecadar essa quantia, venderá o guanyin e zomba de si mesmo dizendo a ele que fez seu trabalho e não precisa morrer de vergonha, perguntando o que ele acha. No entanto, Kameda esqueceu que o importante não é vencer a batalha, mas a guerra, e, portanto, o protagonista diz a ele que não fará bem, não fará nada. No entanto, arrependendo-se do caso. É assim que estaremos encerrando este vídeo, mas se você gostou, deixe o seu like e lembre-se bem de que a alma preguiçosa quer tudo, mas nada é suficiente.